Outubro de 1997. Pacífico Norte, 130 quilômetros ao largo da costa da Califórnia. 35 orcas cercam 9 cachalotes. As fêmeas atacam em ondas de 4 ou 5. Avançam, recuam, voltam. Os machos adultos esperam no perímetro exterior, imóveis. Os cachalotes tentam manter uma formação compacta. Durante 4 horas, aquele trecho do oceano torna-se algo para o qual a biologia marinha ainda não tinha nome. No final, um cachalote morre. Os outros escapam, com ferimentos que provavelmente os matarão dias depois. É isso que acontece a um grupo de 9 cachalotes, na maioria fêmeas e jovens. Um macho adulto mede até 19 metros, pesa entre 45 e 57 toneladas. Nenhuma orca o ataca, nunca. A orca vem ganhando, há décadas, qualquer debate sobre quem manda no oceano. Caça tubarões brancos, mata baleias azuis, trabalhando em equipa. Desenvolveu técnicas de caça locais, específicas de cada região, que transmite culturalmente às suas crias, tal como uma habilidade artesanal. Há pods na Patagônia que se atiram deliberadamente à costa para capturar leões marinhos. Pods no Ártico que geram ondas coordenadas para derrubar focas das plataformas de gelo. Pods no Pacífico que aprenderam a destruir redes de arrasto. Tem 56 dentes, uma força de mordida de até 19.000 libras e a inteligência coletiva mais refinada entre os predadores marinhos. Mas em todas as conversas sobre a orca surge um silêncio quando aparece o cachalote, e esse silêncio merece uma explicação. O cachalote é o maior predador com dentes que a evolução já produziu. Um macho adulto pode ultrapassar os 19 metros. Pesa até 57 toneladas, o equivalente a 10 elefantes africanos adultos espremidos no espaço de um autocarro articulado. Um macho adulto de orca pesa cerca de 8 toneladas. A diferença de massa entre ambos não é uma vantagem marginal do cachalote, é uma ordem de grandeza diferente. Mas o tamanho explica apenas uma parte. O que torna o cachalote uma proposta perigosa para qualquer coisa que se aproxime com más intenções é outra coisa. Tem 35 milhões de anos de história evolutiva sendo atacado por criaturas grandes. Isso deixa uma marca muito concreta na biologia de um animal. Produz um arsenal de defesa que, visto de fora, parece quase excessivo para as ameaças atuais. Um cérebro de 7 quilos. O maior que a evolução produziu em qualquer vertebrado conhecido, vivo ou extinto. Um sonar biológico capaz de emitir cliques a 236 decibéis. Uma cauda de 5 metros de largura. Uma cabeça que ocupa 1/3 do seu comprimento corporal e está cheia de óleo denso sobre uma estrutura óssea reforçada. E, acima de tudo, uma arquitetura social que transforma um grupo de fêmeas e crias em algo muito parecido com uma fortaleza coletiva. A orca sabe disso. O que faz com esse conhecimento define a relação entre os dois animais mais complexos cerebralmente do oceano. Para entender o que acontece quando as duas espécies se encontram, é preciso primeiro compreender o que a orca faz quando tem total liberdade para escolher a sua estratégia. Uma orca solitária já é um predador de alto nível. Com 8 metros de comprimento máximo e velocidade de até 55 km por hora em perseguição, consegue alcançar quase qualquer presa marinha que deseje. Mas perante presas grandes, as orcas não trabalham sozinhas e, quando caçam em pod, produzem algo qualitativamente diferente da simples soma das partes. O ataque documentado em 1997 pelo biólogo Robert Pittman e a sua equipa descreve o padrão com precisão. As fêmeas do grupo atacam primeiro, em ciclos. A estratégia é desgastar, não vencer num único golpe. Atiram-se contra um indivíduo do pod de cachalotes, provocam uma ferida, recuam antes que a cauda desse cachalote possa reagir e esperam. Regressam de outro ângulo. O objetivo é separar um indivíduo da formação do grupo. Uma vez separado, o macho adulto de orca entra e executa. Essa estratégia funcionou em 1997, ao largo da Califórnia. Tem funcionado em encontros documentados no Índico e em zonas do Pacífico Sul. Mas algo muda com a formação. Quando um pod de cachalotes deteta orcas, o que faz a seguir surpreendeu os primeiros investigadores que observaram com detalhe.
Os cachalotes dispõem-se em círculo, com as cabeças viradas para o centro do grupo e as caudas para fora. As crias e os indivíduos mais vulneráveis ficam no interior. Os adultos rodopiam lentamente, mantendo o perímetro. Esta formação tem nome técnico, margarita. Em francês, os investigadores chamam-lhe marguerite. E desse perímetro, as caudas estão sempre ativas. A cauda de um cachalote adulto atinge 5 metros de largura. O músculo que a move está projetado para propulsar 50 toneladas a 3.000 metros de profundidade, contra pressões de 300 atmosferas. Um golpe direto dessa cauda num animal do tamanho de uma orca pode fraturar ossos, pode matar. Aqui está o cálculo central que a orca tem de resolver. Para chegar a uma cria no interior da margarita, uma orca tem de entrar no raio de ação dessas caudas. E para um predador cuja eficiência depende absolutamente de permanecer fisicamente intacto, uma costela partida, uma mandíbula fraturada ou um dano interno grave não é um inconveniente temporário. Pode ser o início do fim desse animal. No ataque de 1997, 35 orcas demoraram 4 horas a separar um único cachalote de 9. 4 horas. Uma orca consegue matar um golfinho nariz de garrafa adulto em segundos. Um pod de orcas consegue matar uma baleia cinza de 25 toneladas em menos de 1 hora. 9 cachalotes com a margarita ativa custaram-lhes 4 vezes mais esforço, e os atacantes terminaram feridos. E aquele pod da Califórnia era composto maioritariamente por fêmeas e jovens. Os machos adultos apresentam um perfil completamente diferente. Um cachalote macho atinge a maturidade sexual por volta dos 18 anos e a maturidade física completa perto dos 30. Até lá, passa grande parte do tempo em latitudes mais altas que as fêmeas e as crias, movendo-se sozinho ou em pequenos grupos de machos, longe das unidades matrilineares. Esse isolamento relativo poderia parecer uma vulnerabilidade. Na prática, para um macho adulto plenamente desenvolvido, é quase irrelevante. Um macho de 57 toneladas, sozinho, contra um pod de orcas. Os investigadores que registraram estes encontros descrevem sempre o mesmo. As orcas calculam, orbitam, às vezes tentam um assédio periférico, depois vão-se embora. Não existe documentação científica verificada de um pod de orcas que tenha matado um macho adulto saudável de cachalote. Nos estudos de populações de cachalotes capturados por baleeiros entre os anos 60 e 70, onde foram examinados milhares de animais, as marcas de ataques de orca eram raras em machos adultos e relativamente comuns em fêmeas e subadultos. Essa distribuição de cicatrizes fala com a mesma clareza que qualquer observação direta. Mas o cachalote tem algo mais no seu arsenal, e é o detalhe mais estranho de toda esta história. A cabeça de um cachalote adulto ocupa entre 1/3 e metade do seu comprimento corporal total. É a maior estrutura nasal que a evolução produziu em qualquer animal conhecido. Dentro dessa cabeça existe uma câmara de óleo denso rodeada de tecido conjuntivo altamente especializado. O órgão chama-se espermacete. O espermacete funciona como o núcleo de um sistema de sonar biológico. Os cliques que gera viajam pela água como pulsos de pressão acústica, rebateram em objetos e superfícies, regressam ao cachalote convertidos em informação espacial. O sistema permite ao cachalote navegar e caçar a mais de 1 quilômetro de profundidade em escuridão total com uma precisão que nenhum instrumento de sonar artificial construído antes dos anos 2000 conseguia igualar. O que torna este sonar relevante neste contexto é a intensidade dos cliques, 236 decibéis. Esse é o nível de pressão acústica registrado nos cliques do cachalote, para que o número faça sentido. O limiar da dor para o ouvido humano está por volta dos 130 decibéis. Um motor de avião a jato medido a 3 metros de distância chega aos 150. Os cliques do cachalote superam isso em mais de 80 unidades numa escala logarítmica, onde cada aumento de 10 unidades representa 10 vezes mais energia. O cachalote produz o som mais intenso gerado por qualquer ser vivo no planeta. A essas intensidades, o som deixa de ser apenas informação, torna-se pressão física. Existe debate científico sobre se o cachalote pode usar esses cliques como arma ativa contra ameaças.
O estudo mais rigoroso publicado sobre o mecanismo de captura de presas, PLOS One, 2016, equipa da NOAA, concluiu que na fase terminal de caça os níveis diminuem significativamente, o que descarta o atordoamento acústico como técnica de captura a curta distância. Mas os cliques de longo alcance, os que o cachalote emite para mapear o ambiente, são outra categoria. O que está documentado com dados experimentais é a resposta dos cachalotes aos sons de orca. No Mar da Noruega, uma equipa de investigadores da Universidade de St. Andrews equipou 5 machos adultos solitários de cachalote com sensores de movimento e áudio. Depois, reproduziram gravações de orcas piscívoras e de orcas mamíferas a uma distância controlada. Os cachalotes interromperam as suas imersões de forrageamento, subiram à superfície, alteraram os seus padrões vocais. E num comportamento que surpreendeu os investigadores por contradizer o perfil solitário do macho adulto, tentaram juntar-se a outros indivíduos próximos. Um animal que passa meses sozinho, que não precisa de grupo para sobreviver, procura-o assim que ouve uma orca. Isso não descreve indiferença. E aqui, a biologia do cachalote produz algo que demorou tempo a ser levado a sério pela comunidade científica, porque no papel parecia demasiado cinematográfico para ser real. Bremer Bay, sudoeste da Austrália, março de 2024. Um barco de observação segue há horas um pod de orcas que realiza imersões profundas, sinal de que estão forrageando. De repente, o comportamento muda. As orcas orientam-se para um grupo de cachalotes que está na superfície. O pod de cachalotes forma a margarita. As orcas atacam repetidamente em ondas. Uma investigadora de cetáceos a bordo, Jenna Tucker, descreve depois os cachalotes como exaustos e estressados. Então acontece algo. Uma nuvem avermelhada e densa sobe do centro da formação de cachalotes, chega à superfície, ocupa vários metros cúbicos de água. De dentro dessa nuvem, os cachalotes começam a bater com as caudas em direção às orcas, dispersando a nuvem na direção delas. As orcas retiram-se. A nuvem eram fezes. O comportamento tem nome técnico na literatura etológica: defecação defensiva. É exibido por vários animais quando são atacados por um predador, desde insetos até certas aves. No caso do cachalote, o efeito combinado da nuvem de matéria fecal densa e da turbulência gerada pelas caudas transformou a zona de ataque em algo que as orcas decidiram abandonar. O episódio foi filmado, está disponível em publicações acadêmicas e registros de investigação de campo. O debate sobre se foi um ato deliberado ou uma resposta involuntária de estresse continua aberto. Mas o resultado, observado também noutros encontros documentados em diferentes oceanos, é consistente. As orcas vão-se embora. Para entender por que a orca calcula antes de atacar um cachalote e por que essa calculação muitas vezes leva à retirada, é preciso falar de algo que os biólogos de predadores chamam de custo de oportunidade. Um predador que se fere numa caçada não perde apenas aquela batalha, perde capacidade de caçar no futuro. Uma costela fraturada, uma lesão na mandíbula, um dano num órgão interno, qualquer uma dessas coisas, num animal que precisa de coordenação física perfeita para caçar, pode significar a morte a médio prazo. Numa orca, que come entre 200 e 500 quilos por dia e cuja sobrevivência depende da eficiência contínua do pod, uma baixa por incapacidade tem consequências que se estendem a toda a unidade familiar. Os cachalotes apresentam um perfil de risco atípico para a orca. São mais lentos em comparação com a maioria das suas presas, mas as suas defesas são ativas, coordenadas e capazes de produzir dano permanente. A margarita transforma a vulnerabilidade individual em fortaleza coletiva. As caudas ativas penalizam qualquer atacante que tente romper o perímetro. E acima de tudo isto, um macho adulto solitário coloca uma equação em que o custo potencial de uma tentativa falhada supera claramente o benefício calórico do sucesso. Mas as orcas atacam cachalotes sim. Importa esclarecer. Fazem-no quando encontram fêmeas jovens ou crias em grupos onde a formação não está consolidada. Fazem-no quando um indivíduo já está debilitado ou separado. Os dados de populações de cachalotes no Pacífico e no Índico confirmam que a pressão predatória das orcas influenciou a evolução do comportamento social do cachalote.
A margarita, o tamanho dos grupos, a resposta acústica imediata aos sons de orca, tudo isso existe porque as orcas existiam antes de esses comportamentos se consolidarem. A seletividade das orcas ao escolher quando e a quem atacar não descreve um predador em pânico. Descreve um que aprendeu exatamente onde está o limite. E esse limite tem muito a ver com o que existe dentro do cérebro do cachalote. O cachalote tem o maior cérebro de qualquer animal conhecido na história dos vertebrados. Um macho adulto grande pode ter um cérebro de mais de 9 quilos. O cérebro humano pesa cerca de 4 quilos, 5 vezes e meia menos. Esse cérebro não é apenas grande. Tem células fusiformes, os mesmos tipos de neurônios que nos primatas estão associados ao reconhecimento social, à resposta emocional complexa e à empatia. Os cachalotes vivem em estruturas matrilineares estáveis. As fêmeas e as crias formam grupos que permanecem juntos durante décadas. Cada grupo tem dialetos vocais próprios, padrões de cliques chamados codas, que funcionam como marcadores de identidade. Um cachalote consegue identificar os indivíduos do seu grupo apenas pelo som, antes de estarem ao alcance da visão. E consegue identificar também o som de uma orca específica. Existe evidência preliminar, recolhida em várias observações de campo, de que certos grupos de cachalotes distinguem entre pods de orcas conhecidos e desconhecidos, que reconhecem como indivíduos os grupos que já atacaram a sua unidade familiar antes, que a resposta de alarme varia conforme o histórico daquele pod específico com o grupo concreto de cachalotes. Isso exige memória individual de longo prazo, exige associação entre som e identidade, exige algo que nos primatas chamaríamos de reconhecimento de indivíduos dentro de uma categoria ameaçadora. O projeto SETI, lançado em 2021 com financiamento da National Geographic Society, leva mais de 3 anos a recolher codas de cachalotes no Caribe com o objetivo de aplicar modelos de inteligência artificial para decifrar se as sequências de cliques contêm algo análogo à linguagem. Os resultados preliminares sugerem que as codas têm uma complexidade estrutural equivalente à dos sistemas de comunicação de primatas. Que existe combinatória, que existe contexto. O que essas codas dizem quando há orcas por perto, ainda ninguém sabe. O que a ciência ainda não sabe é, em muitos aspectos, mais inquietante do que aquilo que já sabe. Não se sabe se os cachalotes conseguem identificar acusticamente pods específicos de orcas antes de esses pods entrarem no seu alcance visual. A bioacústica do cachalote tem alcance suficiente para que essa capacidade seja plausível. Mas equipar um cachalote durante um encontro real com orcas, com todos os sensores necessários à distância adequada, levanta dificuldades técnicas e logísticas que ainda não foram resolvidas para produzir dados limpos. Não se sabe o que acontece no sistema auditivo de uma orca que se posiciona dentro do alcance dos cliques de longo alcance de um cachalote adulto. As intensidades teóricas, a curta distância, superam qualquer limiar do que na acústica se chama dano auditivo temporário. Se um cachalote conseguir orientar deliberadamente o seu sonar para uma ameaça como ato defensivo, as consequências para o sistema de ecolocalização da orca seriam relevantes. Mas os dados experimentais diretos sobre isso são escassos porque ninguém esteve na posição correta para os medir com precisão. E não se sabe se a defecação defensiva observada em Bremer Bay e noutros locais é aprendida culturalmente dentro do pod ou surge de forma independente cada vez como resposta de estresse. A diferença entre as duas hipóteses tem implicações sobre que tipo de cognição o comportamento exige. Uma é uma resposta fisiológica ao medo que produz um efeito útil por acaso. A outra é uma tática transmitida entre gerações, tal como as técnicas de caça da orca. Cada vez que a ciência responde a uma pergunta sobre estes dois animais, abre 3 mais. Existe uma imagem dos arquivos de campo do biólogo Hal Whitehead, que há décadas é citada na literatura sobre comportamento de cetáceos sem ter chegado muito longe fora dela. Um macho adulto de cachalote, solitário, em alto mar, 100 metros de profundidade. Os seus cliques vão e vêm do fundo à superfície e da superfície ao fundo, traçando um mapa acústico de tudo o que existe à sua volta num raio de mais de 1 quilômetro. Cada clique dura menos de 1 milissegundo. Há até 4 por segundo. O animal mapeia o seu mundo a 1.500 metros por segundo.
a velocidade do som na água, enquanto mantém o controle da sua posição, profundidade e temperatura corporal, em condições que matariam qualquer mergulhador humano em minutos. Há 35 milhões de anos, que é exatamente o que é. Nesse tempo, sobreviveu à extinção dos primeiros cetáceos odontocetos do Eoceno. Viu desaparecer predadores que faziam as orcas atuais parecerem pequenas. Sobreviveu à caça industrial dos séculos XIX e XX, que matou mais de 1 milhão de cachalotes antes de os tratados internacionais a deterem. Sobreviveu à poluição acústica, que o seu sonar agora tende a atravessar através do ruído de motores e sonar naval para encontrar a comida de que precisa. E durante todo esse tempo, carregou consigo esse cérebro de 9 quilos, construindo dialetos, recordando indivíduos, traçando mapas acústicos de um oceano que muda, mas ao qual sempre regressa. A orca tem razão em calcular. Existem animais que o tempo converte em presas, e existem animais que o tempo converte em algo mais difícil de catalogar. O cachalote tem o tamanho, a arquitetura social, a potência acústica e possivelmente a memória individual suficientes para escapar da categoria habitual. No fundo do Pacífico, neste preciso momento, um dos seus cliques viaja na escuridão, vai rebater em algo, vai voltar, e o cachalote vai saber, com precisão de milissegundo, exatamente o que é.